Turíbulo do Senhor. Então, gente, boa noite. Podem ficar sentados. Eu vou ter que segurar esse bichinho aqui porque tá gravando a pregação, né? Como não tem um sistema aqui, então vou ficar aqui segurando, viu? Então não vai achar estranho não, né? Então, gente, hoje o tema é o sexto tema do Seminário de Vida no Espírito Santo, que vai ser Senhorio de Jesus. Então nós vamos refletir o que é o Senhorio de Jesus. E vamos pegar a nossa palavra em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Amém? Amém. Diz o seguinte a palavra: porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo é muito coerente ao dizer que se nós confessarmos que Jesus é o nosso Salvador, nós temos a graça de fazer a experiência de uma vida nova. Mas simplesmente, quando se fala em coerência, nós estamos afirmando que Jesus não é simplesmente alguém que padeceu numa cruz, mas há uma vida pós-cruz que retrata para nós que o nosso Senhor também pertence à ressurreição. São Paulo hoje é exortativo para nós, para refletirmos a importância do senhorio de Jesus. E essa palavra, nesse trecho, enfatiza para nós que senhorio de Jesus é primeiramente ter uma vida em conformidade a Cristo. Paulo proclama, se nós confessarmos que Jesus é o Salvador, não é simplesmente proferir palavras desvinculadas da vida. Senhorio de Jesus é nós termos uma vida conforme a vida que Jesus vivenciou no seu itinerário. E qual foi o itinerário que Jesus vivenciou? Como já disse o Papa Francisco, o itinerário do Calvário e o itinerário da ressurreição. Então, dizer que Jesus é o Senhor da tua vida é ter uma vida coerente à vida que Cristo buscou, vivenciou e anunciou. Então, não adianta nós simplesmente estarmos aqui no grupo de oração, confessar numa reunião de sábado que Jesus é o nosso Senhor. A nossa vida precisa ser vivenciada conforme esses dois itinerários que Jesus hoje nos apresenta. O itinerário do Calvário e o itinerário da salvação, que é a sua ressurreição. Mas há também um grande desvio na nossa vida quando nós queremos confessar que Jesus é o Senhor. Aceitar o Cristo não pelas ocasiões. É muito tendencioso nós querer aceitar Jesus pelo momento que nós estamos aqui no grupo de oração. Nós não precisamos das ocasiões para confessar que Jesus é o Senhor daquele momento. A nossa vida tem que dizer que Jesus é o Senhor, independentemente dos espaços que nós frequentamos. As pessoas têm uma tendência de proferir: hoje eu recebi um grande milagre, então o Senhor daquele momento é Jesus, porque Jesus conferiu a mim um grande benefício espiritual. Senhorio de Jesus não é isso. É aceitar Cristo não pelas ocasiões,
Ah, estou lá no grupo de oração, eu aceito participar da renovação carismática. Não condicionar o nosso senhorio a isso. O que nós vivenciamos aqui é continuidade daquilo que nós acreditamos, de um Jesus que é Senhor. Então, o que essa pregação quer despertar em nós? Aonde você vive, meu irmão, aonde você frequenta os teus espaços de convívio, lá tem que ser um espaço de Jesus. É muito fácil nós aqui nesse grupo, vivenciando a nossa reunião e dizer que Jesus é o Senhor. Então, aceitar Cristo não pelas ocasiões. É muito bom estar aqui, mas lá na sua casa, sabendo das divergências, dos problemas, das dificuldades que enfrentamos no cotidiano, será que lá também não tem que ser um espaço que nós precisamos confessar que Jesus é o Senhor? Que divergência é essa? Nós estamos no grupo, invocamos o Espírito, mas na prática daquilo que nós invocamos, há uma contradição que não nos faz dizer que Jesus é o Senhor lá da tua casa, que é o Senhor da tua família, que é o Senhor da tua vida. Por isso, há 2 pontos fundantes para essa pregação de hoje. É ter uma vida conforme aos passos do Cristo e não aceitar o Cristo somente pelas ocasiões, mas é dizer nelas que Jesus é o Salvador. Então, aí nós ficamos questionando, né? Quantos momentos da nossa vida que nós enfrentamos com dificuldade. Lá no grupo de oração é muito bom, louvamos, rezamos, recitamos o Santo Texto. Quando nós vamos para casa, enfrentamos a dificuldade e nós temos uma facilidade de rejeitar essa vivência quando nós vamos para os nossos outros espaços. Não vamos condicionar Jesus ao Senhor no espaço que nós estamos. Porque quando você está em um lugar que muitas das vezes não são pessoas da igreja, nós somos dependentes, nós temos a dependência de fazer, de distorcer os nossos atos que não são coerentes àquilo que nós dizemos que Jesus é o Senhor. Meu irmão, se lá na sua casa é um espaço de confusão, de briga, de discórdia, é nesse espaço que nós precisamos favorecer o senhorio de Jesus. Não é só aqui que eu tenho que aceitar uma ocasião de senhorio de Jesus, lá na sua casa. Aí nós fica falando assim, mas eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu rezo todo dia, eu participo da Santa Missa, tenho uma fraternidade no meu grupo de oração, mas lá em casa está cheio de problema. Que Senhor é esse que sigo? Quando nós tornamos refém desta prática, o nosso seguimento ainda é uma dúvida. Porque nós estamos condicionando o nosso segmento pelo problema que nós estamos enfrentando. O problema que nós enfrentamos em casa ou qualquer ocasião da nossa caminhada tem que ser uma prática para nós de perseverança, que também é uma orientação de perseverança, confessar que Jesus é o nosso Salvador. É o Salvador daquele problema, é o Salvador daquele erro que você comete, daquele pecado, da tua discórdia, da tua briga, de alguma divergência, é o Senhor. Agora, não vamos condicionar Jesus é o Senhor da minha vida para um atendimento que eu necessito. Cuidado! É fazer de Jesus um produto barato, minha gente. O que São Paulo fala para nós nesse trecho? Se nós confessarmos, não somente quando fala pela boca que esse Senhor é o nosso Salvador, é porque a vida dele é regrada por aquilo que Jesus ensinou. Então, senhorio de Jesus é ter uma vida conforme a vida do Cristo e não aceitar Cristo pelas ocasiões. Eu só aceito Jesus aqui no grupo de oração, lá em casa porque não aceita. Lá no trabalho porque nós não aceitamos e dizemos que Jesus é o Senhor da minha vida. É difícil para nós, mas nós estamos num segmento que nos dá uma condição de fé para confessar e professar e progredir que Jesus tem que ser buscado independentemente das ocasiões que nós estamos inseridos. E eu falo para vocês, o senhorio de Jesus é um contexto de fé que dispõe
a confirmar que nós pertencemos ao Senhor. O senhorio de Jesus é um contexto de fé que dispõe a confirmar que nós pertencemos ao Senhor. Gente, há 15 dias atrás eu perdi uma amiga num acidente de moto. Para mim, o impacto de uma pessoa jovem, 19 anos, uma família num estágio de desespero. E uma certa vez mandaram no meu WhatsApp uma mensagem que ela postou no Face, dizendo o seguinte: nós, como cristãos, precisamos pertencer a Deus na vida e na morte. Ou seja, não há ocasião determinante para dizer que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, dizer que Jesus é o Senhor é um contexto de fé que dispõe que a minha vida pertence ao Senhor, que a minha caminhada pertence a um Cristo que me salva, que a minha oração pertence a um Cristo que me ama, a minha caminhada pertence a um Cristo que vivenciou o Calvário, mas que renasceu no terceiro dia como fonte de ressurreição. Então, o senhorio de Jesus é dizer, é confirmar que eu pertenço ao Senhor. E quando eu falo que pertenço ao Senhor, eu tenho que confrontar aquilo que não me leva a dizer que Jesus é o Senhor da minha vida. É confrontar com as ocasiões da vida que dizem que há uma outra prioridade para aquilo, mas a minha prioridade como cristão é aquele que me salvou. E só vamos perseverar e continuar nesse itinerário que exige para nós renúncia quando nós temos como prioridade Cristo, mas temos como prioridade não somente o Cristo, mas ter uma vida semelhante a esse Cristo que nós dizemos que Ele é o nosso Salvador. Isso também é uma viés de perseverança. É um caminho que nós precisamos também assumir na nossa vida. Mas, minha gente, proclamar que Jesus é o Senhor, é necessário cultivar uma fé que percorre o Calvário e a ressurreição. É muito fácil nós dizermos que Jesus é o Senhor quando nós estamos nas maravilhas. É muito fácil. Nós glorificamos, nós exultamos, nós bendizemos, nós reconhecemos a maravilha que Deus fez por nós. Mas, minha gente, o senhorio de Jesus o senhorio é para proclamar que Jesus é o Senhor. Nós precisamos cultivar uma fé que percorre a cruz também. Será que lá diante da dificuldade que nós estamos enfrentando, nós temos essa capacidade de dizer, eu pertenço ao Senhor mesmo enfrentando um problema? Se nós queremos proclamar o Senhor da minha vida, somente quando nós trilhamos as maravilhas da ressurreição, nós não somos ainda reconhecidos como cristão, porque nós não contemplamos também a viés do Calvário. Proclamar Jesus é o Senhor é cultivar uma fé que também tem o Calvário e que tem a ressurreição. Eu preciso dizer que Jesus é o Senhor da minha vida na dor, na tristeza, no desencontro da vida. É necessário também dizer ali. Nós ficamos assim, oh meu Deus, como eu falava recentemente, eu perdi essa amiga, e a mãe dela pediu para me rezar com ela lá na UTI do HUT. Não tive a oportunidade de rezar com ela na UTI. Mas eu me recordo muito bem quando a mãe dela me chamou para rezar no quarto dela, e aquela mulher me dava um testemunho de que Jesus era o Senhor daquele momento, sabendo que a filha estava num estágio de vida pela medicina que não havia cura, não havia uma solução para aquele problema. Mas ela dizendo, ó, Jesus está sendo o Senhor deste momento. Para uma mãe saber que tem uma filha na UTI e saber que a chance de sobressair daquele problema
era complicado. E a gente rezava naquele momento. E a única coisa que ela dizia, depois da oração que nós, de uma maneira contemplativa, rezamos, ela dizia: eu acredito sempre no Senhor. Não só porque eu estou enfrentando a dor, porque eu estou acreditando nele, não. Aqui está sendo um prolongamento do mesmo Jesus que me deu a alegria de ter essa filha, que nesse momento, mesmo possivelmente perdendo ela, o Senhor continua como centro desta fé. Então, minha gente, a caminhada nossa como cristão tem que ter esse favorecimento de entendermos que nós precisamos, como cristão, assumir o senhorio de Jesus também quando nós estamos desanimados, quando nós estamos indispostos de vir para o grupo de oração, quando nós encontramos impasse na nossa caminhada, que o outro nos rejeita, que o outro tem uma concepção a respeito de mim que me às vezes freia de progredir nessa caminhada. É aí que também eu tenho que dizer que Jesus é o Senhor. E é uma coisa que ajuda-nos a perceber bem o senhorio de Jesus. Se Jesus é um percurso do Calvário e da ressurreição, o anúncio de Jesus é o Senhor não exige lugares. Não exige lugares. O senhorio de Jesus não exige um lugar para que nós possamos confessar que Jesus é o Senhor. Não tem aquela velha e surrada frase, né? Eita, esse aqui lá na igreja é um santo, mas quando chega em casa é o capeta. Gente, se eu tenho uma vida que me induz a seguir Cristo, nós não podemos velar lugares que venham transparecer que segmento é este que eu estou aderindo para a minha vida. Isso também é senhorio de Jesus. Às vezes nós queremos nos desviar, né? Ah, não. Eu trabalho numa escola de instituição católica. Graças a Deus. Mas, entretanto, a teologia que ele segue é totalmente diferente da espiritualidade que eu cultivo. A escola é seguidora da teologia da libertação. Não vou me ater aqui. E eu sou carismático. No dia que eu fiz o teste na escola, o diretor da escola falou o seguinte, né? Olha, você vai vir trabalhar aqui, mas você não só vai rezar, não. Nós temos um trabalho de resgate social, é um Cristo, não sei o que, desse estilo. Eu falei assim, eu vou trabalhar conforme as exigências da escola, como instituição. Mas eu renegar a minha espiritualidade, que eu acredito que me faz perseverante e firme para confessar que Jesus é o Senhor, eu não vou deixar. Hoje estou lá com 2 anos. E aí, eu fui para um encontro, agora recentemente em BH. E aí o irmão que é da Renovação Carismática falou só, tira a cruz, porque vão falar um bocado de coisa de você lá no encontro. Você é um alienado. Eu falei assim, não vou tirar a cruz, eu vou ficar com ela. Então era um fórum sobre Bíblia, mas a perspectiva de leitura bíblica é totalmente diferente daquela que nós temos como cultivo, como carismático. E eu falei assim, não vou tirar o meu crucifixo, vou ficar com ele bem aqui, não tem que me faça que alguém venha que eu tire essa cruz. Então eu fui para a plenária, e a primeira plenária quem ia conduzir era eu, com todas as escolas maristas. Então fui lá com o crucifixo, só vi as piadinhas. Olha o bispo lá de Teresina. Eu sou na minha aqui, né? Ah, pô, o cara é santo, né? Eu só caladinho. Mas eu renegar uma espiritualidade que para mim, sem sombra de dúvida, que é coerente ao senhorio de Jesus, eu não vou desfazer disso. Então nós somos tendenciosos, frágeis de querer desviar daquilo que nós acreditamos aqui. Por isso que eu falo, o senhorio de Jesus não exige lugares. Eu anuncio esse Jesus que eu acredito, porque ele é o Senhor da minha vida, mas eu não posso deixar de dizer porque eu estou em outro lugar.
Foi muito bom ser reconhecido como bispo lá de Teresina, mas muito melhor foi não ter deixado de renegar aquilo que me faz ser um cristão autêntico que confessa que Jesus não é só o Jesus lá do Piauí, mas em Jesus em qualquer lugar. E para alguns, meus irmãos, Jesus é aceito como Senhor só quando a nossa busca é atendida. Cuidado. Para alguns, Jesus é aceito como Senhor quando a sua busca é atendida. Ah, o Senhor me atendeu. Aí é o Jesus. O cara é demais. Cuidado. Nós só queremos aceitar Jesus quando Ele atende, né? Obrigado, Senhor. O Senhor da minha vida. Eu conquistei isso porque o Senhor me deu. O Senhor me atendeu. Bendito seja o teu santo nome. Mas, minha gente, se a nossa procura ela está refém disso, Jesus nunca será uma pretensão de seguimento. Jesus nunca vai ser uma procura que eu quero vivenciar como seguimento. Porque eu só quero ser atendido. E senhorio de Jesus não é fazer de Jesus, né, um pai de santo que dá tudo para você receber. Não. Jesus tem que ser para nós também um seguimento. Se eu aceito Jesus só porque eu sou atendido, vamos recordar aqui os leprosos. 10 vazaram, né? Pegaram a BR. Eles confessaram Jesus naquele momento que receberam a graça. Mas quem foi que caminhou? Teve um caboclo que foi lá, audacioso, corajoso mesmo, e assumiu Jesus como Senhor da vida dele. Então, cuidado. Não vamos aceitar Jesus como Senhor, porque aquilo que eu busco nele fui atendido. Mas senhorio de Jesus é seguimento. É perseverança, é continuar. Ah, mas esse segmento eu vou enfrentar algumas dores. Devemos enfrentar, porque é senhorio de Jesus. Qual o senhorio que nós buscamos? É o senhorio do Calvário e o senhorio da ressurreição. Por isso que eu falo, para alguns Jesus é aceito como Senhor, porque a minha busca é atendida. Se a nossa procura está refém disso, Jesus nunca vai ser um segmento na nossa vida. Jesus vai ser simplesmente só um armazém. Tem que ser segmento, Senhor. Senhorio de Jesus tem que ser um segmento, uma prática cristã. E se nós acreditamos em Cristo, a nossa busca não pode ser um rumo de incoerência. Porque, como eu falava inicialmente, senhorio de Jesus é dizer que nós pertencemos a Jesus. E o rumo dessa pertença não tem que ser incoerente, não tem que ser medrosa. Tem que ser um rumo que me faz mais ainda ser de Deus. Um rumo que me faz ser mais ainda um cristão autêntico, que participa da missa, que acredita numa fé que a igreja nos ensina. Num grupo de oração que me faz ver que eu não estou só nessa caminhada. Tem pessoas que são maneiras também para que a minha caminhada seja apoiada por estes irmãos que me recebem no grupo de oração. Isso também é senhorio de Jesus. É ter uma vida coerente, aquilo que nós queremos, apesar de ser difícil, mas nós precisamos exigir da nossa fé esta adesão. Então, se nós acreditamos, nós não precisamos fazer de outro jeito. Se nós acreditamos, nós somos induzidos a praticar. E se nós somos induzidos a praticar, esta fé que Jesus é confessada como Senhor, tem que ser não como uma opção. Tem que ser como o quê? Uma proposta. Acreditar não é deixar a opção para um cristão, não. Se nós acreditamos que Jesus é o Senhor, não é para nós ser meramente, Cristo para ser a nós meramente uma opção, ele tem que ser uma proposta de vida. Na nossa vida ele tem que ser uma proposta e não uma alternativa. Porque eu já digo a ele que eu acredito. E esse rumo de fé que me faz crer em Cristo
tem que ter em mim um desejo de proposta. Isso é senhorio de Jesus. Todos nós aqui temos fé. E eu, quando preparar essa pregação, eu colocar no coração. E ter fé, minha gente, é dizer que a minha vida pertence a uma proposta que salva. Que coisa maravilhosa. Você tem uma fé que a tua vida pertence a uma proposta de um Deus que nos salva. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, eu confirmo em mim uma fé que a minha vida passa a pertencer a uma proposta que salva. Ou seja, nós seguimos um Deus que põe no nosso coração um projeto de amor. Quando se fala nesta proposta de salvação, nós temos aí uma proposta de amor. Então, a fé no senhorio de Jesus é a adesão de que a nossa vida pertence a uma proposta que salva. De que Cristo me salva quando eu confirmo Ele na minha vida. Gente, vamos lembrar de tantos enfermos que procuraram Jesus naquela época. O que Jesus falava? A tua fé te salvou. Então eu tenho uma fé que me faz pertencer a uma proposta que salva. É como eu falava ontem, pregava no EJC aqui da Paróquia Santa Teresinha no Mês de Jesus. Eu falava para os irmãos lá, ó, uma fé sem cruz torna um cristão inautêntico. Não nos torna verdadeiro. A nossa fé tem cruz. E a autenticidade do cristianismo está também na cruz. Então, quando esse encontro de fé dá também a nós a pertença de uma proposta que nos salva. Vocês não estão aqui simplesmente por alguma inclinação de interesse. Vocês estão aqui porque vocês acreditam na salvação de Jesus. E acreditar na salvação de Jesus é dizer o quê? Que Jesus é o meu Senhor. Um outro tópico do senhorio de Jesus, nessa palavra que nós escutamos de Romanos, fala: Jesus é o Senhor não porque nós estamos fragilizados. Cuidado, né? Eu pequei, eu caí, eu estou doente. Não é porque você está fragilizado que Jesus é o Senhor da tua vida, não. Cuidado. Mas sabe por que Jesus é o Senhor da tua vida, da minha vida, da nossa vida? Porque nós somos fruto de um resgate. Nós somos fruto de um projeto, de um Deus que nos ama. Não é porque você tem pecado, que você tem erro, que você é imperfeito, você tem as suas fragilidades, você tem as suas caídas. Não é somente isso, não. Mas porque nós somos fruto de um projeto de um Deus que nos ama. Por isso que nós somos e confessamos que a nossa identidade de fé tem um Salvador. Então Jesus é o Senhor não porque estamos fragilizados, mas é porque nós pertencemos a esse projeto de um Deus que nos ama. Gente, para finalizar essa pregação, lembre-se disso. Quando nós falamos Jesus é o Senhor, nós devemos recordar salvação. E quando nós falamos de salvação, é como se eu colocava isso no meu coração hoje. É o evangelho de que a nossa vida tem um Senhor. A salvação é o evangelho de que a minha vida, a sua vida tem um Senhor. E esse Senhor quem é, minha gente? Jesus Cristo. Então, o Evangelho a salvação é esse Evangelho de que a minha vida tem o Senhor. Se nós estamos aqui porque nós acreditamos que de fato Jesus é, independentemente se eu estou com a fé grande ou com a fé pequena, mas se eu digo que Ele é o Senhor da minha vida
da minha história, da minha relação, da minha família, eu proclamo um evangelho que salva. Um evangelho que salva, que nos dá condições de vivenciar como segmento. Vejam bem, eu não faço crítica a nenhuma religião, mas olha as propostas de segmento que é ofertado. Que Jesus é esse que tem que parar de sofrer. Tem Jesus como um armazém. Já dizia o Papa Bento XVI no livro Jesus de Nazaré: Jesus é um encontro para permanecer em segmento. Não é um encontro que eu recebo cura, milagre, a minha fé está mais forte. Se tudo isso não for transformado em segmento, não tem autenticidade, não é uma verdade. Senhorio de Jesus não é simplesmente aceitar, pare de sofrer. Senhorio de Jesus é dizer assim: estou sofrendo, mas acredito que o Senhor está comigo. Essa semana recebi um adolescente lá na minha sala, chorando assim, desesperadamente, porque a mãe está com depressão. Depressão mesmo, a mulher não pode ficar só porque o psicólogo recomendou que ela tenha a tendência de suicídio. E ela foi lá: Michel, o que eu faço? Eu falei assim: vamos rezar primeiramente aqui. E nós rezamos 2 minutinhos. E eu falei assim: eu quero ir lá na sua casa, depois que terminar aqui meu expediente. Eu fui na casa e a gente foi lá conversar um pouco. Você olha para a mulher, você nem dá para identificar que a mulher está com uma depressão. Parece que ela esconde quando vê uma outra pessoa. Mas na hora que eu falei para ela: vamos rezar um pouquinho, podemos rezar um pouco com a senhora? Assim, vamos rezar. A senhora acredita que Jesus é o Senhor da sua vida? Eu acredito. A senhora, mesmo com essa depressão, sim, eu acredito que o Senhor está comigo. Então a gente rezou naquele momento, brevemente. Mas a oração não era aquele que estava conduzindo eu naquele momento, não. A principal oração daquele momento foi ela reconhecer que na depressão, Jesus não foi anulado. Jesus não foi excluído. A principal oração daquele momento foi ela dizer assim: eu sei que Jesus está comigo. Ali ela está proclamando o Senhor, uma ocasião de senhorio. Por isso entristece muitas vezes essas propostas de Jesus, o Salvador, que tem que dizer que parar de sofrer já é o suficiente para termos o senhorio de Jesus. Besteira! Senhorio de Jesus é essa coerência com a vida do Senhor, que na cruz sofreu por nós, mas que também voltou para nós. Isso é senhorio. E depois que eu terminei a oração com aquela senhora, simples, ela falou assim: que bom termos pessoas que nos ajudam a entender no sofrimento que Jesus permanece conosco. Que essa pregação de hoje não sirva simplesmente como mais uma pregação do Seminário de Vida no Espírito Santo. Leve isso lá para sua casa, proclame no seu trabalho, proclame, por mais que você tenha que sofrer rejeição, perseguição, o Jesus que você diz aqui tem que ser lá na tua casa, tem que ser no seu trabalho, tem que ser nas suas relações, sem medo. Porque se nós colocamos restrição de dizer que Jesus é o Senhor, isso não é segmento. Isso não é proposta de permanecer de uma maneira fiel ao projeto de Deus. Quantas vezes eu já sofri nessa caminhada, quantos irmãos aqui que já passaram por essa viés de dizer que Jesus é o Senhor lá do seu serviço, e a pessoa fala: que besteira, que porcaria é essa, dizer que Jesus é o seu Salvador. Mas a nossa autenticidade tem que ser confirmada aí, quando o outro rejeita, quando não quer, quando o outro quer repudiar aquilo que nós acreditamos. Ou aquilo que nós acreditamos não devemos transferir simplesmente no que o outro renega. Eu tenho que confirmar. Isso é senhorio de Jesus.
E eu convido vocês para o dia de hoje, ao saírem desse seminário de vida no Espírito Santo, a confessar que Jesus é o Senhor, porque Ele permanece na tua vida. Mesmo quando as nossas escolhas desviam desta conduta que o Senhor tem para conosco. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, mesmo que nós não estamos com a total disposição de seguir esta trilha, mas Jesus está ali perto de ti como o Senhor da tua vida. Quando essa jovem colocou no Face que nós pertencemos a Deus na vida e quando morremos. Isso é o que? Não há condição. Eu desejo nesta noite confessar que Tu és o meu Salvador. Eu acredito, Senhor, no poder da oração, que a minha fé, por mais que seja perseguida, eu não vou deixar. Se dobrar. Abre sua boca e canta isso, meu irmão. Proclama que Jesus Cristo é Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Cante mais uma vez, peça isso, esse Senhorio.